Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer uma experiência bem legal para que a gente possa entender alguns dos conceitos da química, principalmente o conceito de mol. Bom, aqui nós temos uma quantidade pequena de confeitos de chocolate e aqui uma quantidade sensivelmente maior. Aqui nós temos 25 gramas de confeitos de chocolate. Aqui nós temos 975 gramas de confeitos de chocolate. Juntas, essas duas quantidades dão um total de 1.000 gramas, 1 quilograma de confeitos de chocolate. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que eu consigo determinar de uma maneira muito fácil quantos confeitos de chocolate possuem juntas essas duas quantidades? Será que eu consigo determinar facilmente a massa de apenas um confeitinho de chocolate? Será que eu consigo determinar o volume que ocupa, por exemplo, um confeitinho de chocolate? A resposta a todas essas perguntas é sim. E a gente vai ver através de uma maneira muito fácil como é que nós faremos para estimar a quantidade de confeitos de chocolate que existem em 1.000 gramas desse doce. Vamos lá então. Bom, eu quero que vocês observem que esta quantidade pequena possui 25 gramas de confeitos. Esta quantidade maior possui 975 gramas de confeitos. Eu fiz a contagem da quantidade menor. Nessa quantidade de 25 gramas de confeitos, nós temos exatamente 28 confeitos de chocolate. A partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar toda essa quantidade de confeitos nesta jarrinha maior. E nós passamos a ter aqui exatamente 1 kg de confeitos de chocolate. A gente vai ver exatamente agora como que nós faremos para determinar algebricamente a quantidade teórica de confeitos dentro desta jarra. Acompanhe então na tela. Bom pessoal, agora a gente vai ver a experiência de uma maneira mais esquemática. Aqui nós temos o nosso copinho com 25 gramas que equivalem a 28 confeitos. E aqui nós temos a nossa querida amiga jarra que tem 975 gramas de confeitos. E a gente sabe que existe uma relação entre a quantidade de confeitos e a massa de confeitos. A gente sabe que 25 gramas de confeitos equivalem a 28 confeitinhos de chocolate. A partir disso, a gente pode obter várias outras informações. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa quantidade de confeitos e vou colocar na quantidade maior, na jarra, totalizando 1.000 gramas. Por quê? Porque 25 gramas mais 975 gramas vai dar 1.000 gramas, 1 quilograma. A partir disso, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai determinar a massa de um único confeito. Mas, Nerk, é possível determinar a massa de um único confeito? Sim, olha só. A gente sabe que 25 gramas equivalem a 28 confeitos. Então a gente pode fazer uma simples regra de 3. Olha só, 28 confeitos equivalem a 25 gramas. 28 confeitos equivalem a 25 gramas. Então, um confeito equivale a quanto? X. Fazendo a continha, multiplicando em cruz, a gente vai obter que X vale 1 vezes 25 dividido por 28, que dá aproximadamente 0,9 grama. Ou seja, cada confeitinho deste montinho tem a massa de 0,9 grama. E esse resultado, pessoal, é apenas uma estimativa. Isso não significa que cada confeito possui exatamente 0,9 grama. Mas no final eu vou mostrar isso para vocês. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é: quantos confeitos existem em 1 quilograma? Eu posso obter esse resultado sem ter que contar? Sim, olha só. A gente sabe que 25 gramas equivalem a 28 confeitos. Então a gente pode fazer 28 confeitos, 25 gramas. Y confeitos, 1.000 gramas. Nerk, por que você usou Y? Porque no caso anterior eu usei X para medir a quantidade de confeitos. Aqui eu estou utilizando uma outra regra de 3. Para que a gente não misture conceitos, eu estou utilizando uma outra letra para essa incógnita. Então, Y confeitos tem a massa de 1.000 gramas, 28 confeitos, 25 gramas. Fazendo a regra de 3, pessoal, a gente vai obter que Y vale 1.000 vezes 28 dividido por 25. Que se você fizer a conta, vai dar 1.120 confeitos. Então, a gente estimou que a quantidade de confeitos na jarra é de 1.120 confeitos.
E esse resultado, pessoal, é apenas uma estimativa. Isso significa que essa jarra não possui necessariamente os 1.120 confeitos, mas vai possuir um resultado muito próximo desse valor. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos contar manualmente quantos confeitos de chocolate existem nesta jarrinha simpática e maravilhosa. Olhem só. Maravilha, né, pessoal? Olha quanto confeito. Eu estou morrendo de vontade de comer um confeitinho desses. Na verdade, eu estou com vontade de comer todos. Agora a gente vai fazer a contagem da quantidade real de confeitos que existem na jarra. Ou seja, a quantidade real de confeitos que existem em 1.000 gramas de confeitos. Olha só. Então a gente vai comparar as estimativas com os resultados reais. Através de cálculos, a gente chegou ao seguinte resultado. A gente chegou ao resultado que, na jarra, deveriam ter 1.120 confeitos. Na contagem manual, ou seja, contando um por um dos confeitos, a gente obteve a quantidade real de 1.157 confeitos. De novo, contando, na real, um por um, em um processo bem trabalhoso, a gente obteve 1.157 confeitos, que é a quantidade real. Realmente, nessa jarra, a gente encontrou 1.157 confeitos. A gente tinha calculado, estimado, que nessa jarra haveriam 1.120 confeitos. E eu quero que você compare esses dois resultados, ou seja, o resultado real com o resultado estimado. Olha que você vai perceber que a diferença entre esses dois resultados é muito pequena se a gente levar em consideração as quantidades medidas. É verdade. Logo, pessoal, a estimativa é um excelente método quando nós não podemos obter de maneira direta o resultado que nós estamos procurando. Então note que a diferença, que é de 37 confeitos, é irrisória, desprezível, se a gente comparar a quantidade total de confeitos, que na verdade é de 1.157 e não 1.120. Uma outra pergunta que as pessoas podem fazer é: por qual motivo esse resultado foi diferente? Pelo seguinte, pessoal, existem vários motivos. Um dos motivos é que os confeitos não possuem exatamente a mesma massa. Existem diferenças mínimas entre um e outro confeito. Naturalmente, a olho nu, a gente não percebe tanto essas diferenças, mas se a gente levar em consideração uma quantidade grande, como foi o caso, essas pequenas diferenças acabam se somando e acabam provocando também uma diferença na medida real. E também existem alguns confeitos que são defeituosos, ou seja, pedaços de confeitos no meio da quantidade real. Isso também acaba afetando a nossa medida. Uma outra coisa, pessoal, é que a balança onde eu fiz a medida não possuía grande precisão. Olha só, eu fiz essa medida aqui, deixa eu voltar um pouquinho, 25 gramas, 28 confeitos. Então eu medi numa balança de açougue, né, pedi para o cara emprestado, o dono do açougue, medi 25 gramas de confeitos. Aí eu peguei esses 25 gramas e eu contei. Eu percebi que 25 gramas possuía 28 confeitos. E você vê que 28 não é uma quantidade tão difícil assim de ser contada. Exatamente por isso eu fiz uma pequena contagem e eu obtive uma relação entre a massa e a quantidade de confeitos presentes nessa massa. Vamos voltar. Máquina do tempo. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Onde eu parei? Então aqui, pessoal, a balança onde eu realizei as minhas medidas, uma balança de açougue, ela não possuía grande precisão. E outra coisa que pode ocorrer também, que não é impossível, eu posso ter cometido um eventual erro de contagem, né? Não é difícil você errar 1, ou mesmo 10, por exemplo, numa quantidade tão grande de confeitos. Não é difícil. Então a gente pode contabilizar também essa possibilidade de erro. Conclusão. Se todos os confeitos fossem idênticos e se todas as medidas fossem perfeitas, a estimativa seria idêntica ao resultado real. Entendi. Só que isso, pessoal, é uma situação muito hipotética, quase nunca aplicável à realidade. Na realidade mesmo, a gente obtém valores muito próximos dos valores reais. E finalmente, pessoal, gostaria de ressaltar que existem ferramentas na estatística que vão aproximar o valor teórico do valor real, ou seja, vão tornar esses dois valores mais próximos, por exemplo, através do cálculo do desvio padrão. Só que isso foge um pouquinho
do nível do nosso curso de Química. A partir de todas essas informações, a gente pode tirar algumas conclusões. Vamos a elas. A primeira conclusão é que existem casos onde a obtenção de dados reais é trabalhoso ou impossível. Note que eu não consigo determinar, numa balança de açougue, a massa de um único confeito de chocolate. Como que eu faço para descobrir a massa de um único confeito de chocolate? Eu faço a medida de vários confeitos e, a partir disso, eu estimo a medida de um único confeito. Então, a estimativa, nesses casos, é o melhor e, às vezes, é o único caminho possível. E, de maneira muito parecida, a gente pode estimar, na química, a massa de um átomo ou a massa de uma molécula. Ou mesmo, pessoal, a gente estimar a quantidade de átomos ou moléculas presentes em uma determinada quantidade. É óbvio que a gente não usa cálculos tão simples. Na química, a gente pega estatística pesada. Mas o método que eu utilizei de cálculo na aula de hoje serve para você entender, ter uma pequena base, ter uma pequena noção de como estimativas podem contribuir para o processo de contagem quando essa contagem não é tão facilitada. E é óbvio, né? Quanto mais informações a gente tem a respeito de uma determinada quantidade, mais o resultado teórico vai se aproximar do resultado real. Beleza, pessoal? Servidos? Valeu então!